Estamos falando de intenção, né? Quando a gente tem a intenção de fazer algo, a gente tem esse propósito e consegue. Então, muitas vezes a gente não precisa de outra oportunidade, mas a gente precisa de uma única intenção. E prosperidade, né? É a revelação, é a autoridade. Ele não nasce de um esforço caótico, mas de uma mente clara e coração sem desvio, né? Quando você coloca o seu coração naquilo que você quer, né? E sem desvio, ele dá a clareza, direção e o coração puro, né? Tudo é um caminho, né? Para a gente chegar onde quer. Às vezes a gente diz, mas como eu vou chegar lá? Né? Mas tem que praticar, né? Praticar aquilo que você quer, confiante, né? E qual é a importância na sua vida, né? A importância daquilo que você quer. Feche as outras abas, né? Quando a gente tem uma intenção só naquilo, a gente tem que fechar outras abas da sua alma, né? Eu quero fazer aquilo, mas como? Eu tenho que ter intenção e direção. Isso é a parte principal, né? Então, quando eu tenho a intenção e a direção naquilo que eu quero, né? A gente vive e a gente não vive aleatoriamente, né? A gente não perde o caminho. É isso que nós busquemos, né? Todo dia, né? Fazer e resolver. Então, o que é a prática? Como fazer isso para praticar isso, né? Todo dia. A gente tem que agir. Antes de agir, a gente pergunta, né? Essa ação, esse que eu estou fazendo, né? Essa ação me aproxima da próxima ou a única coisa que importa? É a única coisa que importa? Quando você faz essa pergunta para você mesmo, você já tem uma intenção clara, né? Que repele, que não que é a verdadeira para aquilo que você quer. Então, pratique essa direção todo momento, né? Eu quero chegar lá, eu vou fazer, né? E deixe essa intenção visível, né? Para você, todas as atitudes e palavras e decisões, né? Puxa, eu quero isso, mas então eu tenho que ter atitudes todo momento e tenho que ter palavras e decisões naquilo que eu quero, né? E clareza, né? Porque clareza incomoda, né? Quem vive na névoa. Então, se você tem clareza, você procura aquilo que você quer. Você acha, né? Você revisa aquilo que você quer, você tenta comunicar de uma maneira diferente, né? Com objetivo e postura, né? E não fica confuso, né? Você precisa estar limpo naquilo que você quer. Então, quando você diz, eu quero tomar aquela direção, e a direção certa, né? Aquilo que a gente quer, ela é emoção, né? A gente joga emoção naquilo que a gente quer. Então, quem tem várias intenções, arrebenta o coração, né? Escolha uma intenção que você quer, sempre, né? Coloque em prática, avalie para ver se é isso mesmo que você quer para a sua vida. Então, decisões é uma base, né? Na eternidade, mas não na ansiedade. Quando você diz, não preciso ficar ansiosa, né? Eu vou fazer isso aqui, vou resolver. É um caminho que você está seguindo, né? E não ansiedade, querendo ficar nervoso para aquilo, para conseguir. Então, intenção não aceita desvio. Então, intenção segue uma linha reta do seu coração. Eu quero chegar lá, eu quero fazer, eu quero ter esse será o caminho certo, né? Porque não tem direções opostas, tem só uma, aquela que você vai chegar, né? E como praticar? Às vezes a gente diz, como que eu vou fazer na prática, né? Isso. Então, vocês têm que renunciar e ocupar o espaço, né? Naquilo que você quer. E todo intervalo, né? Revela um espelho interno, né? Então, quando você sabe a direção do seu coração, ele revela quem você é. Eu sou isso, né? E eu quero chegar lá. Então, observe, né?
E revela a intenção dominantemente. Você tem que saber aquilo que você quer sempre, né? Não ter medo, né? Porque quem tem medo não chega a lugar nenhum. Mas quando tem a certeza que é aquilo que você quer. Eu sempre digo que propósito é aquilo que eu quero, aquilo que eu faço, aquilo que eu gosto de fazer, que não é serviço, né? Então tudo tem um caminho, né? E viver sem intenção é ser como um zumbi espiritual. Então, você tem que viver enfocado nas suas intenções, não na dos outros. Os outros não interessa, né? O que eles estão pensando. O importante é você estar consciente com o seu coração naquilo que você quer. E praticar, né? Conteúdo, praticar aquilo que você quer e não se distrair na rota, né? Porque, por exemplo, eu quero ir daqui a São Paulo. Eu tenho que dizer não para muitas coisas para me chegar lá. Porque senão, se eu entrar em Blumenau, se eu entrar em Camboriú, eu não vou chegar lá. Então, tudo é um caminho, um foco para aquilo que a gente quer, né? E as trilhas, né, para chegar, elas são intencionalidade, né? Então, tem que ter uma obediência naquilo que você quer. E lá na Bíblia, né, primeiro diz assim, buscai primeiro o reino, que é um estilo de vida, né? E o reino dos... Então, na teoria, né, direção viva é a prática. Então, tudo é... Pergunte, né? Essa decisão honra o reino, né? Então, ou o meu ego. Então, você tem que saber verdadeiramente, né? Só tem um coração e não é escolher 3, 4 coisas, é uma direção, é aquilo que teu coração quer. E quem tem intenção não vive de condições, né? E se eu tenho intenção de fazer isso, para que, né? E de praticar sempre, esperar, né, o tempo perfeito, onde você quer chegar, né? E lá na Bíblia também diz que Deus honra o ato puro, né? Então, isso é muito forte, né? E quando a gente escuta a primeira intenção, o que ele escuta, né? Aquilo que a gente faz obedecer aquilo que a gente quer. Eu quero chegar lá. Então, sabedoria é reservar os corações puros, né? Isso é muito importante, né? Sustentar aquilo que quer. Sabedoria é também você praticar, né? E peça sabedoria, limpe o seu coração antes de falar, né? Ou de agir, né? Diferente daquilo que você quer. Quando vem um pensamento que não chega a lugar nenhum, né? Que nem está no teu propósito, nem está naquilo que sua intenção, então pare, respire, né? E concentre naquilo que você quer, né? Existem vários drive mental, né? Primeiro, a intenção é a intenção do que você quer, né? E querer precisa pensar, né? Pensar naquilo que quer, no reino, né? Muitas gente às vezes fala, né? Eu quero chegar lá, né? Eu quero pensar, eu quero fazer. Pensa. E praticar é sempre substituir o pensamento de escassez por código da eternidade, né? Poxa, eu estou fazendo isso aqui, não está ruim. Eu estou fazendo porque eu estou fazendo mais ao bem do que ao mal. Então, quando você tem a certeza disso, né? Os códigos da eternidade, você vai se adaptando a isso, né? Da intenção que você quer. Então, intenção certa é triturar os caos, né, que aparecem no caminho, né? Então, quando a gente tem ordem emocional naquilo que a gente quer, a mente e o coração apontam para o mesmo alvo, né? Então, se você... Essa é forte, né? Então, toma esse caminho. Se você tem ordem emocional, sua mente e coração apontam para aquilo que você quer. E sempre sentir, né? Qual é a única coisa que importa, né? Porque às vezes a gente mal começa, quer parar naquilo que a gente quer. Então, pergunta a você mesmo, né? Qual é a única coisa que me importa para me chegar onde eu quero? E o coração tem um alvo, né? E esse alvo atravessa o impossível, né? Então, diz que o mar é caminhar, né? Naquilo que você quer e quem já autorizou, né?
naquilo que você quer e você vai em frente, né? E o coração intencional é aquele que entendeu, né? Que vem junto e que entendeu e pratica, né? Aquilo que quer continuamente, né? Então, se você quer chegar lá, pare de justificar a rota, né? E quem não caminha com você, pare, ele está junto, não tem nada a ver, você quer chegar lá, não é ele, né? Então, para que o outro, né, você precisa justificar se você quer chegar lá. Então, tudo na vida tem 3 ações, né? Praticar, estilo de vida, né? Então, é ação, prática, estilo de vida. Você está fazendo isso para a sua vida? Você está ação naquilo que você quer, naquilo que você deseja fazer? Você está praticando aquilo que você quer? E você tem um estilo de vida porque a intenção sempre exige movimento e não perfeição, né? Eu vou fazer aquilo, eu faço, não é imperfeição. Eu estou sendo sincera, aquilo está fazendo certo, aquilo é certo, né? Não fica pensando que não está. Busque o teu conhecimento, aquela tua sabedoria, que tu ser naquilo que você está fazendo, né? E os primeiros passos sempre, né? É um caminho, né? É um caminho que você traça para você chegar lá, né? Então, sempre a intenção certa atrás. Quando a gente quer chegar lá, por exemplo, né? Eu tenho um foco, eu vou chegar lá, então a intenção certa sempre atrai e o sim é de Deus, né? Então, se você está caminhando no certo, está fazendo, o sim vem de Deus. Então, reforce hoje o sim daquilo que Deus já sinalizou para você. Intencionalmente, sempre é frequência, né? Frequência e conectar naquilo que você quer com vibração, né? E direção, na mesma direção. Então, muitas vezes a gente não tem tempo de pensar, está fazendo certo, e o certo é você cultivar um silêncio, né? Uma oração, e ação sempre alinhada à missão, né? Eu quero chegar lá, eu vou ter que fazer aquela mentalização, aquela oração, né? Aquelas ações, sempre alinhada com... Viu? Quando a gente quer chegar lá, a gente precisa pensar como vai fazer, né? E no certo, né? Então, é coisa simples, né? É ações, pensar, né? Respirar. Às vezes está com um pensamento ruim, alguma coisa, dá uma respiração ali 3 vezes que limpa o coração. Você tem um propósito para seguir aquele propósito. E tem várias intenções que adoecem a mente, né? Então, quando o coração é dividido, produz ansiedade. Então, e tem que praticar a intenção, elimine tudo que são externo, né? Para não ter essa ansiedade, né? E a gente sabe que todo desvio, né, nasce de um desejo oculto. E a gente sabe que a gente tem um foco só para chegar lá. Então, o que o coração realmente busca com o que você quer, né? Então, você tem que focar naquilo que você quer. E cada momento, né, que você faz uma escolha errada, uma intenção errada, é a falta de direção de onde você quer chegar. Então, é tudo um momento que tem que parar e pensar, né? E antes de bater e dizer que você errou, alinhe seu coração. Estou fazendo certo, né? Aquilo que eu quero, o meu tempo, é o meu agora, né? O meu hoje, né? Então ter a intenção, ter uma vida intencional, né? Naquilo que você quer. E buscar. Quem busca agradar não consegue obedecer. Então não adianta você querer agradar os outros, né? A gente tem que ter a sua própria opinião naquilo que quer. Então, obedeça a sua convicção. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir, né? E a gente sempre precisa
crescer, né? E precisa ter uma única intenção. Hoje nós estamos batendo qual é a intenção que você quer para você chegar lá e fazer, né? O coração não pode estar dividido, ele tem que ir em frente naquilo que quer, né? E aprender algo novo. Às vezes a gente precisa aprender um caminho, né? Uma miniatura, um caminho, e aplicar naquela direção. Então, aplique uma ação prática, né? Para mudar, para você chegar lá, né? E é muito bom quando a gente diz assim, tire o passaporte da fé. E quem tem intenção, prepare o terreno, né? Passaporte para você passar e fazer, né? E tudo que você faça hoje, né? Com algo concreto aquilo que você quer e com a visão que você carrega, né? Muitas vezes você não consegue porque a intenção queima a desculpa, né? Então, você quer colocar a desculpa antes naquela intenção. Então, quem quer, né? A gente não precisa de motivação externa, a gente precisa justificar, né? Por que nós queremos aquilo ali, porque é a nossa decisão, né? Então, o coração é um GPS, um coração espiritual. Quando você entende que o seu coração é um GPS espiritual, você declara, né, aquilo que você quer com voz alta todos os dias. Então, meu coração é um GPS espiritual, né? E eu declaro que eu quero fazer isso, né? Eu gosto muito dessa frase assim, ó, né? Meu coração é forte, saudável, dotado de capacidade limitada, né? Quando eu sinto dificuldade de seguir aquilo que eu quero, que é o meu propósito, eu já penso logo no meu coração, né? Puxa, ele é forte, ele é saudável, ele é dotado de capacidade limitada. Eu vou alimpando ele, falando e alimpando. Então, a liberdade começa quando você governa a sua intenção. O que você quer? Governa, não deixa os outros governar. Você é dono da sua vida, né? Escolha, né? O que vai ocupar o teu coração hoje, né? Então, não deixe o outro pensamento entrar no seu coração, né? E quem determina é quem mantém a intenção até o fim, né? Eu quero fazer isso, eu determino, né? Então, é muito bom quando a gente faz umas anotações. Puxa, isso aqui eu fiz hoje, isso aqui eu estou fazendo hoje, né? Quando começar amanhã, hoje, né? Tem aquilo que você quer para ver se você, né? E revisa o seu porquê. É isso que eu quero? Por que eu quero? O porquê é muito importante. Então, crescimento é consequência de intencionalidade. Você está fazendo, né, aquilo que é distração na tua vida. E simula, né, que você está avançando, né? E isso dá a capacidade de você chegar onde quer. E tudo na vida, tudo que você atrai, está conectando a sua intenção. Então, ele fica dominando, né? Então, quando eu olho, às vezes muita gente diz assim, tanto, né? Eu já penso diferente, eu tenho a minha intenção que eu vou chegar lá e vou fazer, mas eu digo para mim mesmo, né? Puxa, que eu consegui até hoje, que foi bom, né? Que eu conseguia chegar onde você tem que fazer um alinhamento daquilo, trace, né? Aquilo que você quer, uma raiz lá no coração, eu vou fazer, né? Porque a intenção não se fala, né? Se sente, né? Então, você tem que buscar aquilo que você tem que viver de uma forma, né? De silêncio para praticar. E pegue o que é seu direito. Deus já deu, né? O que você quer chegar, onde você vai, que é o seu propósito. Então, hoje, quando eu pensei assim, puxa, o que eu vou falar, né? Mas para as pessoas entenderem que tem uma intenção, então vai em intenção. Como ter uma intenção? É você ir praticando habilidade, né? Coração limpo e focar justo naquilo que quer. E nós só temos um caminho, né? Que nós queremos chegar, mas eu tenho que estar no caminho certo, né? Na vontade certa. Daí não consegue
resolver nenhum. Então, vá em frente naquilo que o teu coração quer, faça ele acontecer, depois é outra história. Mas agora você precisa chegar no ponto certo, né? Na intenção certa de ter a intenção, porque o mundo é daqueles que insistem e vão até o fim, né? Então, tenha intenção naquilo que você quer. E não dizendo tudo que você já conseguiu, porque quando a gente transborda o que tem, nem que seja pouco, o que está no caminho, com coração, com vontade, todo dia a gente tem que botar um pouquinho mais de vontade naquilo que a gente quer, né? Ah, eu quero chegar lá, dar um sorriso, né, e agradecer porque eu já consegui, não dizer, putz, ainda falta tanto. Não, estou no caminho certo, agora vou chegar lá com mais habilidade, eu aprendi um pouquinho mais, porque estava mais complicado, mas a intenção voltou para chegar lá mais rápido que eu posso. Então, vai firme naquilo que quer, né? E mostra, né? Qual é a sua intenção? Tem um coração, então tenho que fazer essa intenção até o fim e desejar, né? Praticar. E viver o hoje, né? Hoje, até a meia-noite, fez hoje e está lá no seu coração para fazer. Dá tempo, porque o seu coração, puxa, eu consegui, eu fiz aquilo, falamos antes, né? Que tem que ir em frente, né? Não é o perfeito, o errado ou o imperfeito que você melhorou. O que não estava bom, que você deu uma ajeitada, né? Tudo é um caminho, né? Uma força de vontade, né? Com o coração limpo a gente chega onde quer. Então, e conseguir ter a intenção e ter confiança, né? Porque você é dona do seu governo e não tem que ter a intenção e fazer, né? Para chegar onde quer. A intenção, ter a intenção e agir com intenção naquilo que quer, né? No seu propósito, naquilo que você faz, que parece que não é serviço, mas sempre dá uma vontade de fazer melhor e melhorando, né? Porque o sucesso a gente só encontra no caminho, naquilo que a gente quer chegar, naquilo que a gente quer fazer. E tomar ação, né? Ação. É hoje eu fiz, né? E hoje a gente quando faz e comemorar, né? Os micros resultados que a gente fez. Não é a soma de todos os micros que dá um resultado grande, né? Porque você vai ver, puxa, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz isso, né? Você mesmo vai vendo na balança, né? No lado que, na sua vida, né? Se você pegar um caderno, uma caneta ali, você vai dizer, puxa, fiz tanta coisa hoje e eu ainda posso ter intenção de fazer mais. Então, é isso que você tem que buscar, uma intenção e fazer acontecer, né? Mas com o coração aberto, como eu vou fazer, né? Aquilo que eu quero. Como colocar a intenção e você chegar lá. Então, vamos ser felizes, né? Todo dia um pouquinho mais feliz, né? Quando a gente faz, a gente comemora. Então, é isso que eu quero, que você comemore tudo que você fez hoje, que você vai ver que você fez muita coisa. Você transbordou hoje, né? Quando a gente diz, consegui, transbordei, que bom. Então, você vai ver nesse momento, né, que você fez muito mais coisa que você imaginar. Você tem muito mais para agradecer do que reclamar. Deixa eu reclamar para os outros, né? Que para quem quer que tem tempo, você tem tempo para ter a intenção naquilo que você quer. Coloque o seu coração nessa intenção que você quer, naquele propósito que você quer. Esse é o caminho certo. Tá lendo? Então vamos terminar nossa live, né? E vamos ser felizes. O resto a gente corre atrás, né? Como eu sempre digo, né? Só alegria. Quando a gente diz assim, né? Perdoe meus pecados, uma intenção que a gente tem do dia de hoje. Perdoe meus pecados, né? Iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos.
A gente está buscando tudo isso para a vida da gente, a intenção daquilo que a gente quer. Então, chegue lá, vá em frente, você é um vencedor. Valeu? Então, 4, 3, 2, 1.